Seja bem-vindo ao CEO de Jaleco, o seu podcast sobre empreendedorismo na odontologia. Eu vou trazer aqui para vocês vários experts que vão contar pra gente como que eles conseguiram trazer a parte clínica para a parte de empreendedorismo e até na área da pesquisa em odontologia. Então, você que é recém-formado, você que está começando a sua carreira e quer ter boas referências, pode ficar aqui com a gente que você vai ter ótimas referências. Eu estou começando com ninguém menos, ninguém mais que o professor José Carlos Imparato. Ele é mestre, doutor em odontopediatria pela USP e especialista em ambas as áreas, livre docente pela Universidade de Odontologia, inclusive foi o meu professor querido de clínica e de odontopediatria, foi maravilhoso. E eu nem gostava de odontopediatria, tá, gente? Mas ele fez eu amar a clínica de odontopediatria. É professor de pós-graduação da São Leopoldo, referência nacional e internacional em odontopediatria. Tá? Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. É uma alegria estar aqui, sabendo ainda mais que é o início, né, de uma grande trajetória e que seja muito, muito, muito feliz. Tenha muito sucesso. Muito obrigada, professor. Para a gente começar aqui, vamos falar de carreira, de inspiração. Quero que você conte um pouco para a gente como que foi a sua decisão de seguir para a odontopediatria, se teve algum momento pessoal ou na carreira que foi assim determinante para você decidir seguir a odontopediatria. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Para mim sempre é uma oportunidade para falar. Eu gosto de falar e quando você comentou sobre essa ideia, me senti empolgado, né? Até porque, assim, quando você faz uma pergunta como essa, eu tenho que me reportar há muitos anos, há muitas décadas. Então, eu me formei em 1987, mas eu entrei na faculdade em 1984. A odontopediatria foi uma disciplina ministrada no final do curso, ou seja, 1987. Mas a minha paixão era por dentística e materiais. Então, eu lembro que eu cheguei a fazer monitoria de materiais dentários, porque eu adorava. E eu adorava dentística. Porém, ocorreram alguns episódios, eu não tive condições, na época, de fazer estágio em dentística. E dentro da odontopediatria, o que tinha? Dentística. Sim. A odontopediatria, para quem não sabe, para quem está iniciando a sua trajetória, é uma especialidade que ela tem na sua base praticamente todas as outras especialidades. Então, um colega, quando ele se forma ou quando ele faz uma especialização em odontopediatria, ele está mostrando para a sociedade que ele é um expert em dentística, em endo, em prótese, em cirurgia. Mas a minha grande inspiração era a dentística. E aí, no último ano, eu conheci o professor Antônio Carlos Guedes Pinto, falecido, que foi o nosso grande líder, que era professor da FAUSP, mas eu estudava na antiga OSEC, hoje Unisa, e ele era o professor que coordenava a disciplina de odontopediatria lá. Eu o conheci, até teve um episódio engraçado, porque, na verdade, eu conheci primeiro o filho dele, porque nós frequentávamos uma praia, são coincidências da vida, né? Em Caraguatatuba, uma praia chamada Martim de Sá, e nós ficávamos no mesmo point. E eu conheci o filho dele. E eu brincava com o filho dele. Falava, um dia eu vou conhecer seu pai, porque ele era professor da faculdade onde eu estudava. E esse meu amigo, brincando, falava para o pai dele, vai ter um aluno aí, que ele é assim, assim, assim. E o meu primeiro dia na classe, entrou a professora de odontopediatria, que era Silvia Lavínia. Ela falou como seria a disciplina. E aí, no final, entrou o professor Antônio Carlos Guedes Pinto. Eu não ouvi entrando, mas quando ele entrou, ele falou algumas palavras e disse assim, quem é o fulano e tal, que era eu. O meu apelido era Penha. Ele falou assim, quem é o Penha? Aí eu levantei a mão. Ele falou, vem aqui. Aí eu cheguei perto dele e falou assim, a partir de hoje, você tem 1 ano comigo aqui. Tente fazer o melhor que você pode desse ano. Tente, senão você está perdido comigo, brincando, óbvio, na frente de todo mundo. Sim. Aí aquilo também, óbvio, que brincou com um outro lado meu, que conversava com dentística, que acabou começando a conversar com odontopediatria. E aí eu fiz esse ano de odontopediatria, me interessei, eu sempre gostei de crianças, não por uma questão, hoje nós falamos, você tem que amar, você tem que gostar, você tem que se dar bem, hoje muda um pouco, né? Mas na época era mais com a criança em si. Hoje nós falamos se dar bem mais com o núcleo familiar. E aí, na verdade,
eu entrei para esse mundo da odontopediatria. Acho que a origem, eu não tive, por exemplo, uma referência dentro da Sim. família, que algumas pessoas Que têm. a grande maioria dos dentistas também não tem, né? Que não se forma com uma grande referência ou com um caminho já feito dentro da profissão. A gente meio que vai tentando se encontrar ali. Exato. Assim, por exemplo, ó, você falando, me lembra assim, eu tinha um primo, na minha família inteira, eu só tinha um primo, chamado Cláudio, que fazia odontologia na mesma faculdade que eu fiz, OSEC, só que ele estava no terceiro ou quarto e eu no primeiro. Uhum. Mas eu não tinha referência de odontopediatria, nenhuma. Então foi assim, a minha trajetória foi nesse sentido. Não conhecia um grande profissional. Hoje, né, nós fomos observar redes sociais, pode ser que algumas pessoas se encantem até pelas próprias redes sociais, mas na época não tinha. Essa foi a minha origem. É muito interessante a gente falar sobre referência, né, professor? Porque acho que o primeiro lugar que a gente busca referências são dentro das universidades, dentro das faculdades. E eu lembro também de uma história muito interessante que eu estava no segunda semana de aula. Na semana. Faz muito tempo. Não faz tanto tempo assim, né? Assim, faz mais tempo. Enfim, gente, vocês não entenderam. Faz um tempinho. Exato. E aí, eu gostava muito de histologia oral. Olha que legal. E quem que entra na sala para dar aula? O professor Vitor Arana, gente, que é, assim, referência também. E aí, quando eu vi que era ele, que apareceu lá nos slides, eu ficava assim, gente, vocês sabem quem ele é? Vocês conhecem o professor Vitor? Porque eu já tinha feito 2 anos de odontologia lá na Universidade de Mogi das Cruzes. Ah, você tinha feito em Mogi? E aí eu fiquei tentando passar aqui na USP. E aí no segundo ano de faculdade eu consegui passar aqui. Só que nisso eu já tinha tido anatomia, já tinha tido histologia. A área básica já tinha sido contemplada lá na Universidade de Mogi das Cruzes. E aí eu já tinha lido o livro do professor. Olha que legal. E tanto que depois eu fiz os 4 anos de faculdade, eu fiz iniciação científica Você com fez? ele. Fiz Olha, aqui, lá na aqui biologia já vai oral. um recado, aspas, aqui vai um recado. Não sei se nós vamos perguntar ou falar, mas você que é estudante, onde quer que você esteja, pense, se a sua faculdade te oferece a possibilidade de fazer iniciação científica, faça, que vai te diferenciar para a vida. Muito, muito. E eu acho que é muito importante a gente trazer essa base científica aqui para nossa discussão, porque na minha iniciação científica, eu aprendi a ter referências científicas, né? Excelente. De artigos, a pesquisar sobre artigos, a qualificar esses artigos, no sentido de, isso daqui está fazendo sentido, como que foi realizado, será que é uma revisão, será que é um estudo de caso, como que a gente está, quais são os materiais, né, que foram utilizados aqui para essa pesquisa, quais foram as estatísticas que foram utilizadas para a gente trazer esses números de comparação. E é uma coisa que só você lendo o artigo que você consegue estudar, porque tem muitas pessoas que acham que é muito difícil de ler, de ter referências bibliográficas para sua prática clínica. Professor, como que você, assim, daria de orientação para essas pessoas para pelo menos começar a introduzir nesse mundo do embasamento científico na prática clínica? Primeiro, assim, ó, não sei se você chegou a ver, mas você teve um professor chamado Cláudio Panucci, na FAUSP, de Pério. Ontem ele fez um post muito interessante, das famosas revistas predatórias, onde essas revistas estão hoje publicando artigos sem revisão de pares, que você tem que pagar para publicar, que elas não são reconhecidas no meio científico, e que, infelizmente, algumas pessoas estão lendo esses artigos, e você acabou de mencionar, você, na sua iniciação científica, aprendeu a buscar, aprendeu a fazer uma leitura crítica. Imagine hoje, neste momento, quantas pessoas não estão lendo artigos que não têm nenhuma base, não têm nenhuma recomendação científica. Então aqui fica também mais uma dica para você que está iniciando. Procura por fazer um trabalho, uma iniciação científica, uma monitoria. Eu acho que esse é o começo, né? As pessoas têm que se encontrar dentro das faculdades. O Brasil é um país que tem o maior número de faculdades do mundo. Nós temos excelentes faculdades e nós temos, infelizmente, outras que não são excelentes, que deixam muito a desejar. Mas esse aluno, onde quer que ele esteja, ele pode se diferenciar. Ele pode. E eu creio que hoje
A forma dele se diferenciar é buscar dentro da sua faculdade, dentro da sua universidade, dentro da sua instituição, um caminho. Você citou um caminho maravilhoso, né? Ou seja, a FAUSP dá a possibilidade e dá muita oportunidade para os alunos fazerem iniciação científica. Além de estágios, monitorias. É uma faculdade, assim, sensacional. Não é porque foi minha casa, tá? Mas realmente... mas tem que se falar. Muito bom. E é muito legal também de citar que tem alguns programas externos. Então, de alunos que não são da Faculdade de Odontologia da USP, mas que podem aproveitar dos programas de extensão de dentro da universidade, tá? A faculdade, ela é completa, mas você, mesmo que esteja numa outra instituição, procure um programa de monitoria, um programa de estágio, uma iniciação científica. E aí eu vou deixar mais um recado aqui. Com ou sem bolsa? É óbvio que você gostaria e quer uma bolsa, mas mesmo que você faça sem bolsa, o valor, né, dessa iniciação é o mesmo para você. Então, é uma forma de você se encontrar com uma disciplina, com uma área, com um professor, com uma referência, como foi exposto aqui, e seguir. Eu acho que esse é um excelente começo. Eu falo dentro da faculdade da FAUSP, para os meus alunos. É que eu os recebo praticamente nos últimos anos. A maioria já passou por iniciação, já passou por programas, já passou por estágio, já passou por monitorias. Mas eu falo, aquele ainda que não teve oportunidade, faça uma iniciação científica. E é importante lembrar que várias faculdades privadas também têm esses programas. Eu trabalhei em uma, que é a São Leopoldo Mandic, que, óbvio, é uma faculdade privada, mas que ela tem todas as possibilidades para diferenciar um aluno. Então, esse aluno que faz uma faculdade como a São Leopoldo Mandic, assim como você fez na FAUSP, ele encontra, sim, uma base sólida, bem estruturada para ele seguir uma especialidade. E é muito interessante a gente citar a ciência, né, como base de prática clínica, porque ainda mais no cenário que a gente tem hoje, na odontologia, a gente tem aí algumas especialidades não oficiais. Exatamente. Né? Professor, e o senhor sempre uniu essa parte clínica com a parte de pesquisa. O quanto você acha que isso fez diferença na sua carreira para você ter sucesso? Que pergunta ótima. Daria para nós falar, fazemos o podcast exatamente quando você estiver lá na frente, nós fazemos um dia só um podcast com essa colocação. Na verdade, eu fui um privilegiado, porque assim que eu me formei, eu já consegui um emprego, por exemplo, no Exército. Então, eu fui morar lá em Campinas, trabalhei na escola de cadetes. Fiz especializações já, então, mesmo na época, eu já fiz radiologia, odontopediatria, eu já fui me antecipando. E hoje eu digo para os recém-formados, se identifiquem com uma área e façam a especialização. Porque, infelizmente, se vocês não se diferenciarem, vocês ficarão numa massa grande e que praticamente não tem e não consegue se mover. Fica praticamente paralisada essa massa. E aqueles que se diferenciam conseguem sim se projetar. Eu consegui desde cedo, eu entrei no mestrado, né, na FAUSP, em 1992. Então, se eu me formei em 87, poucos anos eu já tinha feito 2 especializações e entrei no mestrado. A partir do momento que eu entro no mestrado, assim, eu sempre gostei de pesquisa. Então, mesmo sem saber o que era pesquisa, eu gostava de pesquisa, eu gostava de investigar, eu gostava de hipóteses. E isso eu tenho histórico, quando eu fiz a minha livre docência, eu escrevi na parte que cabe ao autor, falar um pouco da sua vida. E eu, quando era garoto, antes dos 10 anos, eu fiz uma pesquisa sozinho, do ciclo biológico da larva, da pulpa, da borboleta. E fui gravando num gravadorzinho, mostrei para minha professora na época. Então, a pesquisa já estava dentro de mim, mas eu não a conhecia. Quando eu entrei no mestrado, eu podia entender exatamente o que era a pesquisa clínica, o que era fazer um estudo clínico, o que era fazer estudo in vitro. E aí, dá um salto, né? Se eu chegar e falar para você que eu inicio realmente em 92... eu acabei optando, né, nessa minha trajetória, por estar sempre ligado a faculdades. Então, a pesquisa me fez melhor professor. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com algumas hipóteses, publicar um artigo
e referenciar esse artigo na minha aula ou nas minhas aulas. Eu pude fazer uma investigação que tinha uma hipótese, publicar um artigo e servir como referência em muitos outros locais, em cursos em que eu ministrava. Ainda hoje, por exemplo, meu último exemplo, eu estive em Maringá, em uma plateia para 177 pessoas, em um encontro de odontopediatria. Durante a minha aula, eu tive o privilégio, por exemplo, de citar quatro artigos da nossa equipe. Então, para mim, fez uma diferença, faz uma diferença. E eu estendo um pouco essa resposta até para a minha prática clínica, Sim. que foi sensacional. Então, você imagina, você como um cirurgião dentista, lê um artigo de um pesquisador e tenta colocar essas conclusões na sua prática clínica diária. Eu, como sendo pesquisador, em muitos momentos da minha vida, eu me vi ali como pesquisador, tendo uma hipótese, pesquisando, publicando e colocando em prática o que eu tinha como hipótese. Então, isso é sensacional. Eu acho que é o melhor dos dois mundos, né? Isso é sensacional. E assim, eu reconheço que quando você consegue unir, e eu consegui fazer uma outra associação, eu, além de conseguir ainda ser clínico, óbvio que a minha parte clínica hoje é muito pequena, mas eu tenho um outro lado da minha vida como professor, que seria o terceiro ponto, e como pesquisador. Então, eu consegui, acredito que unir 3 pontos muito interessantes. Que são pilares que se complementam e são essenciais para um dentista que está querendo trazer algo de qualidade para o seu paciente, né? Isso é sensacional. E lembrando também que não necessariamente você precisa ser pesquisadora, referência, igual o professor Imparato, né? Por exemplo, eu que sou ali, uma clínica geral, uma mera clínica geral por enquanto ainda. Mas você não está buscando, você não está fazendo... Eu sempre busco a parte científica, né? Então, você que está começando, que está querendo ter esse embasamento para a sua prática clínica, começar com artigos de revisão bibliográfica. Excelente. Seria uma ótima forma de você começar, porque eu lembro que quando eu iniciei ali, né, na prática clínica, eu pegava tanto paciente de bruxismo, professor, muito, era um paciente atrás do outro, e eu ficava assim, cara, eu tô com dificuldade de diagnosticar, de entender essa doença e de tratar ela, obviamente. Aí que eu fui começar a ler revisões bibliográficas para entender quais são os tipos de lesão que estão chegando para mim, porque não é igual. Tem um dente que vai estar desgastado, tem outro dente que está com recessão, tem outro dente que está com abfração, tem outro dente que está com fratura. É completamente diferente. Então, eu fui entender essa doença através de revisão bibliográfica, para depois entrar em cada setorzinho, né, do bruxismo. Então, aí tem a parte de diagnóstico mesmo, aí tem os relatos de caso, aí tem como tratar determinada má-oclusão, porque a má-oclusão e o bruxismo, eles geralmente estão de mão dadas, em íntimo contato. E foi aí que eu comecei a querer ir para a parte de ortodontia. Foi assim que eu fui para a orto, por incrível que pareça. Mas olha que legal, você está construindo. Então, quando você cita, por exemplo, imagine assim, quantos alunos poderão nos assistir? Quantos? Nós temos no Brasil... Hoje, mais de 650 faculdades. O Brasil é o país com o maior número de faculdades do mundo. Então, nós temos excelência em alguns locais e em outros se deixa muito a desejar. Mas esses alunos precisam se formar. Esses alunos se formarão. Esses alunos buscarão seus espaços, como você está fazendo. Uma interessante dica é a seguinte, né, quando você está falando de artigos. Nós temos que tomar cuidado com revistas predatórias, com revistas que não têm qualidade. Então, esse é um ponto que fica muito importante. Aliás, você poderia depois, em algum momento, convidar o professor Cláudio Panucci exatamente para falar para esses alunos novos, para esses recém-formados, o que é que eles devem ler, como é que eles devem... Perfeito. Porque é muito interessante, porque às vezes a pessoa... Já está feito o convite já, professor. Cláudio. Professor Cláudio. Citei, mas é que foi ontem, cara. Como é que eu posso? Foi ontem, ficou na minha cabeça. Mas é muito importante. Imagine quantas pessoas estão lendo
artigos sem nenhuma credibilidade E científica. depois, e pior, aplicando na prática clínica Isto, e pior, aplicando na prática. Você falou bruxismo, tem várias situações, não vou entrar aqui, não é minha área de pesquisa, mas uma pessoa lê um trabalho sobre bruxismo, que foi uma revista, ela fala, mas eu estou lendo de uma revista, mas qual é essa revista? Como foi revisado esse artigo? De que maneira? Então, acredito que seja importante, nós vivemos num momento de rede social, ou de redes sociais. Assim, as pessoas querem facilitar as suas vidas, mas tomem alguns cuidados. Por exemplo, se vocês forem assistir uma palestra de um professor, pesquisador, veja lá como é que ele se apresenta, onde ele se formou, qual o local onde ele ministra um curso. Se ele é um pesquisador, nós não podemos exigir isso de todos, mas se ele é um pesquisador, qual foi o último artigo dele publicado naquela área? Porque às vezes você vê posts, você vê comunicações de pessoas que querem se intitular pesquisadores e elas falam algo, mas que na verdade os conceitos estão equivocados. E este é um problema para essa massa que nós temos, essa grande quantidade que nós temos de recém-formados. Então, comece bem. Então, nós já estamos falando aqui, olha, como você deve começar. Pelo menos, assim, fique atento. Você vai dar um Google, né, que se fala. Vai dar um Google, mas tome cuidado. Converse com o seu professor aquele artigo que você está lendo de revisão, por exemplo. Se é um artigo que você pode ter como base para que você possa solucionar casos clínicos. É um assunto interessantíssimo. Muito. E, professor, para os alunos que eles estão ou no começo de carreira, ou a gente está ali começando na odontopediatria, por exemplo, né? Como que o senhor enxerga a pessoa que está entrando no mercado agora, né? Quais as principais demandas que a gente tem na odontopediatria, as principais dificuldades também, dá um panorama, assim, de quem é referência, de quem está aí há muitos anos dentro da odontoped. É assim, ó, a odontopediatria, nós até citamos aqui, é uma clínica integrada. Então, ela é uma especialidade que cresceu muito, né? Eu sou de uma geração que se falava assim, você vai fazer odontopediatria? Para quê? Os dentes esfoliam. E cai, né? Caem, olha só. Faz tempo que eu não ouço mais dentro do meio esse tipo de comportamento, porque nós ouvíamos de professores falando para alunos, desmotivando o aluno a fazer odontopediatria, porque a odontopediatria é uma especialidade que você vai tratar dentes que cairão, que esfoliarão, que serão trocados por permanentes. Bom, esse panorama mudou, né? Se eu me formei em 1987, nós estamos em 2025, nós estamos falando aí de 5 décadas, não se ouve mais esse tipo de comentário. Ainda bem. Ainda bem. Eu posso dizer que o nosso time de odontopediatria, nós temos o maior, olha que interessante, e o maior número de alunos do país, provavelmente da América Latina, provavelmente do mundo, porque nós não conhecemos um grupo de odontopediatria com o número de cursos e número de alunos que nós temos. Mas por que eu estou falando isso? Para falar que o nosso curso é melhor do que os nossos? Não, eu estou querendo dizer que, dada essa amostragem, dado esse panorama, hoje nós podemos comentar que a odontopediatria é uma excelente especialidade, desde que você goste de crianças. Então, esse é um primeiro ponto. Mas nós já vimos muitas pessoas que falaram assim, eu não gosto de odontopediatria, eu não gosto de criança. De repente, passa pela experiência e se encanta. Por quê? Sim. Porque criança é encantadora, por si só. E aí, se você, naquele momento, não gostava, mas você acaba se encantando, e você quer fazer, por exemplo, uma especialidade como odontopediatria, você procure um excelente curso. Não procure um curso de quem não tem estrutura, de quem não tem referência, de quem, de repente, é um franco atirador. Eu não digo isso para menosprezar cursos de odontopediatria, mas eu tenho que chamar atenção, porque, veja, se você vai fazer um curso de especialização com uma equipe, essa equipe tem que ter publicado artigos, tem que ter escrito livros, tem que ter alunos formados para você não ser um aventureiro. Mas a odontopediatria mudou, né? Então, quando você faz aí na sua pergunta uma colocação de como mudou. E é interessante porque na minha geração, na minha formação, nós não falávamos muito assim, acolha a família.
Mas nós tínhamos uma preocupação em entender quem era aquela criança. Hoje, um dos pontos principais dentro da odontopediatria é entender quem é aquela criança, onde ela vive, com quem ela convive, como é o núcleo familiar, e assim, e jamais criticar o núcleo familiar se a criança tem lesões de cárie, se a criança está numa situação, por exemplo, tem cárie em vários dentes, tem lesão de cárie, tem a doença estabelecida, cárie na primeira infância. Não critiquem os pais. Vocês não sabem, por exemplo, se esses pais saem para trabalhar antes dessas crianças acordarem, e se eles chegam e as crianças estão dormindo. A cárie é uma doença, é uma desbiose, açúcar biofilme dependente, não tem nada a ver com emoção, né? Porque esses biológicos estão falando um monte de besteira. Cárie é dependente de biofilme, é açúcar biofilme dependente, mas ela também tem uma vertente social, uma vertente psicológica, e não tem nada a ver que os pais trataram mal a criança no passado e a criança tem cárie. Essas são besteiras. Quero saber sobre cárie? Procure, tá, nas redes sociais. Por exemplo, o meu Instagram, Imparato na Rede, eu falo sempre sobre cárie. Procure outros colegas que falam sobre cárie. Falar sobre odontopediatria é envolvente, é empolgante. Se você tem alguma dúvida, mas se você quer conhecer esse universo, e eu digo universo porque, vejam a diferença, quando você opta por uma especialidade, e também aqui não estou para falar mal de nenhuma especialidade, muito pelo contrário, todas as especialidades são muito bem-vindas. Você tem que escolher aquela onde você gosta, onde você se encaixa. Mas a odontopediatria te dá a oportunidade de trabalhar com várias áreas dentro da odontopediatria. Então, mudou muito, a procura está grande. Tem muita demanda para odontopediatria. Muita demanda, muita. Muita mesmo. Embora os nossos indicadores de saúde bucal, o SB Brasil, vem diminuindo, vem melhorando, nós ainda temos muita necessidade. Nós vemos isso. Agora, um ponto principal que tem que ser falado dentro da odontopediatria, e que sempre foi colocado, não é que ele está mais forte agora, é a prevenção. Então, vejam só, a odontopediatria tem uma área que trabalha com gestantes e bebês. Nós somos os primeiros a receber o paciente, um paciente que de repente poderá ser seu no futuro na ortodontia. Mas a odontopediatria se antecipa, ela começa a trabalhar com um bebê, por exemplo, sem dentes. Então, todo bebê precisará passar por um odontopediatra. Nem todo bebê deverá passar um dia por um tratamento endodôntico, por uma prótese, mas a odontopediatria, eu diria que é a mãe das especialidades. Não, de novo, não é crítica a nenhuma especialidade, todas são super importantes, mas nós temos um universo a ser explorado. Até porque muitas doenças, né, elas começam ali, muitas maloclusões começam ali, muitos hábitos começam ali na odontopediatria. Então, se a gente consegue educar essa família, aí eu acho muito interessante quando a gente amplia o tratamento para o âmbito familiar. Exato. E é legal o senhor citar isso, porque quando eu fiz a odontopediatria, eu estava com zero expectativa. Assim, infelizmente, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Porque, assim, eu gosto de criança, mas não a ponto de tratar uma criança. E aí, quando eu fiz a odontopediatria, eu lembro do meu paciente, ele tinha HMI. Inclusive, foi o meu trabalho de finalização do semestre, né? E eu amei tratar dele, foi tão incrível. Porque a gente, o pai desse paciente era um pai solo, então a gente entendeu o núcleo familiar dessa criança, ele já tinha cáries, a gente fez um mantenedor de espaço, porque ele perdeu o primeiro molarzinho dele, mas a gente realmente fez uma educação, e eu acho, assim, sensacional a visão para além do dente que eu consegui desenvolver na disciplina de odontopediatria, sob sua supervisão, que foi essencial também na minha história, assim, como dentista, porque ampliou também a minha visão sobre a ortopedia funcional. Ótimo. Que depois eu fui, né, ver que eu queria fazer ortodontia e tudo mais. Mas foi essencial eu ampliar a minha atuação como profissional. Porque eu entendi que a gente não trata só o dente. Exato. A gente trata o hábito do nosso paciente. A gente trata o relacionamento que ele tem com ele mesmo. Isso, porque, às vezes, o paciente ele não desenvolve o hábito de usar um fio dental, de usar uma escova de dente, porque ele não tem autocuidado. E, às vezes, isso reflete até em outras áreas da vida dele, né? Tem pacientes que já chegaram para mim e falaram assim, poxa, você me ensinou a usar o fio dental, você me ensinou a usar aquilo,
eu até quis, assim, mudar meu cabelo, Olha que comprar uma demais. roupa nova. Ah, eu comecei... Autoestima. Autoestima, exatamente. A gente Exato. trabalha na boca do ser humano. A boca, eu acho que ela tem um papel tão fundamental na vida do indivíduo, na Exato. inserção social dele, Sociabilidade, em verdade. tudo. Relações sociais, Sim, tudo. e a odontopediatria trabalha isso desde Gente, da menina, infância. você falou palavras maravilhosas, muito bem colocadas, porque olha só, é importante deixar bem claro, né? A odontologia não trabalha com o dente. É um erro hoje alguns dentistas biológicos integrativos dizerem que eles fazem uma odontologia diferente. Nós sempre trabalhamos com o paciente. Óbvio que o dente, que é um órgão do corpo humano, que é um dos órgãos, ele acaba sendo para o cirurgião dentista, vamos imaginar, o órgão com o qual nós mais trabalhamos. Por outro lado, nós temos que entender que quando se trabalha, que quando o dentista, o cirurgião dentista está trabalhando em um dente, ele está trabalhando em um órgão que pertence a um corpo, que tem outros órgãos, que tem outras relações, que tem outras interações. Então, não se deixem levar, vocês recém-formados, acreditando que existe uma odontologia diferente. A odontologia é uma e ela trabalha exatamente assim, com o dente, que é um órgão, que está dentro de um corpo, que tem outros órgãos, que tem uma pessoa que habita um local, que tem que vive relações sociais, econômicas, psicológicas. É uma mentira quando eles tentam diferenciar que eles fazem uma odontologia integrativa. Aliás, esse termo, eu acho que teria que mudar. Embora existam as PICs, né, que são as práticas integrativas, aceitas pelo CFO, muitos desses dentistas biológicos estão migrando, falando que eles são dentistas integrativos, para falar que são diferentes da gente. E é uma mentira. O recém-formado, o aluno, tem que entender que a odontologia no Brasil, ela tem uma excelente qualidade. O que você falou, né, dessas questões, dessas relações. Como aluna que no momento não gostava de odontologia, qual é o problema? Eu, como aluno, não gostava de endodontia e trabalhei e fiz endodontia, não gostava de prótese, fiz prótese, mas você tem que ser formado. Mas você pode se encantar com a odontopediatria. Então, vários alunos nossos, quando chegam na disciplina, falam, ai, professor, eu não gosto. Eles já chegam assim. Depois, eles começam a conhecer a criança. Aí conhecem as histórias. Você falou de um pai solo. Sim, Imagine quantas gente. histórias essas crianças carregam. Quantas histórias elas te apresentam. Com a boca, né? Você lê a história dela exatamente. na boquinha dela. Então é um erro falar que você está tratando só o dente. Você está tratando de uma criança que de repente não está sorrindo, que de repente tem dores, que pode deixar de ir à escola, que tem problemas sociais, que sofre bullying. É uma interação, são interações, são relações. Então, dentista não trata só de dente. O dentista, o cirurgião dentista, trata de uma pessoa, certo? Um outro ponto importante que você falou, é que você falou várias questões interessantes. Pensem, tá? Nós devemos hoje trabalhar muito mais na odontopediatria com o núcleo familiar. De novo, sai do dente e vai para a família. Então, nós temos que trabalhar com educação e letramento em saúde para esses pais. Porque muitas vezes nós estamos falando, mas eles não estão nos entendendo. Então, parem com essa história de falar que... Comunicação é muito importante. Exato, é fundamental. E isso mudou muito. Então, aquela pergunta, quando você fala de mudanças, essa é uma questão que nós temos que mudar. Pensar cada vez mais forte em prevenção, pensar cada vez mais em como eu devo atuar com esse núcleo familiar. Se eles me apresentam uma criança que tem cárie, que tem doença, então eu tenho que tratar não só daquele dente, eu tenho que tratar daquele indivíduo. Acho que teria muita coisa, mas isso é importante. E muita gente me segue, né, professor, por conta do meu marketing, porque eu ensino as pessoas a se posicionarem melhor nas redes sociais, mas eu queria dizer para você, Doc, que uma das coisas que eu desenvolvi, que foi, assim, o pontapé inicial para tudo que eu construí na minha carreira desde a graduação, foi aprender a me comunicar com o meu paciente.
e enxergar ele para além da boca dele, realmente. É perguntar para ele como que é a tua rotina é estressante? Você chega do trabalho, você consegue ter o seu tempo, você tem um tempo de autocuidado? Eu tenho uma paciente que ela Muito foi legal isso. fazer restauração anterior comigo, mas ela tinha outras coisas para fazer. E aí a gente finalizou o tratamento dela e tal, ela foi super receptiva comigo. E aí, depois de um tempo, ela me manda uma mensagem no Instagram e falou assim: doutora, você me fez fazer odontologia. Gente, Eu estou que cursando demais. odontologia porque Que eu comecei a me demais. cuidar, você trocou as restaurações que eu precisava, era bem no dente da frente. E aí eu fiquei com mais vontade de usar maquiagem, de passar um Olha batom. só, E que agora relato. eu tô fazendo faculdade de odontologia. Gente, Aí eu fiquei assim, gente, olha o poder que a gente tem na é nossa mão demais. de conseguir comunicar para aquele paciente. E eu acho muito importante que a gente fala muito de marketing, de venda e tudo mais. Só que as pessoas, elas não compram aquilo que elas não entendem. Primeiro de tudo, a pessoa precisa entender o que você está falando, o que você está trazendo para a vida dela. E a mudança que você vai trazer é realmente uma mudança de hábito, é uma mudança Verdade. de autopercepção. A pessoa precisa entender que ela merece aquele autocuidado, aquele momento dela se colocar em primeiro plano. Aí a gente entra em núcleo familiar também, às vezes a mãe, o pai tá tão imerso dentro daquela rotina e tudo mais. Isso. A gente também tem que criar um ambiente de acolhimento. Acho que o consultório odontológico é um É ambiente de verdade. acolhimento. Enquanto você não desenvolver a tua comunicação para você comunicar isso para o teu paciente, você vai ter problema de você vender tratamentos, né? Óbvio Não que vai conseguir. não vai, porque o paciente Não ele vai. vai achar que ou você está querendo vender coisa para ele que ele não Exato. precisa, ele não vai entender a necessidade e a aplicabilidade daquilo na vida Verdade. dele. Então, acho que tudo começa dentro da Nossa, comunicação. você tocou em outro ponto assim fantástico. Comunicação é tudo, né? Por exemplo, dentro do que nós falamos na odontopediatria, imagine uma situação em que o colega já é odontopediatra, ele tem à disposição hoje uma técnica muito mais simples, que nós falamos no movimento que é o Choosing Wisely, que é menos é mais. Dentro da odontopediatria se fala muito em mínima intervenção. A odontopediatria é a primeira especialidade a acolher a mínima intervenção. Imagine um odontopediatra que vai lá para o Congresso Brasileiro de Odontopediatria, aliás, um convite, estaremos em outubro agora na Paraíba, e dentro da minha fala tem essa questão de se comunicar. Como é que você deve se comunicar? Olha que interessante. Você precisa entender, você precisa aceitar, você precisa saber, conhecer o que você está falando, o que você Sim. está propondo. Então, o que adianta eu chegar a propor para um paciente hoje assim, ó, você tem uma lesão de cárie. Tá? Como é que eu aprendi em 1987? Eu aprendi pelos conceitos de Black a remover todo o tecido cariado. Tudo bem, isso foi passando, foi sendo modificado, assim como, por exemplo, tratamento para Alzheimer, para Parkinson. Hoje você vê situações que nos deixam assim perplexos. E será que o tratamento para a doença, para a cárie não mudou? Mudou. Agora, como é que o odontopediatra pode se comunicar com o seu paciente, no caso aí o núcleo familiar? Se ele não souber se comunicar, ele não saberá propor, ele não saberá vender, entre aspas, ele não saberá mostrar que existe uma técnica mais simples, Uhum. porque se ele não aceita, como é que ele fará com que o núcleo familiar aceite? Eu falo isso em todos os momentos. Essa questão de comunicação, cada um tem que desenvolver, Sim. estudar, como você estava falando, mas eu preciso expor. Por exemplo, o que adianta você fazer um curso de ortopedia, de ortodontia, se você não sabe se comunicar com o seu paciente e propor tratamentos? Uhum. Você não consegue, você não tem expertise para isso. Comunicação, você falou, e eu digo hoje, e olhando para vocês, mais jovens, é tudo. É tudo. Saibam se comunicar, saibam mostrar o que tem hoje à disposição. A odontologia mudou muito, em todas as áreas. Mudou tecnicamente, com inovações, mudou cientificamente, com teorias, e mudou na comunicação, e mudou no acolhimento dessas famílias. Eu vejo, assim, às vezes me perguntam, né? Se você tivesse que começar tudo de novo, essa pergunta é clássica, né? Eu faria tudo exatamente igual. Tudo. Assim, não tem algo que eu penso, às vezes, falar, mas eu poderia ter. Não. Eu aceitaria os mesmos convites, eu faria. Óbvio, né, que hoje, com o olhar, quando nós falamos para eles, façam monitoria, Sim. façam estágios, façam iniciação científica,
escolho uma área, eu faria isso de uma maneira melhor do que eu pude fazer em 1984, 85, 86 e 87. Mas comunicação realmente eu vejo como é a base de tudo que nós estamos falando aqui. Estamos nos comunicando, né? E a gente pode fazer um link direto, inclusive, Doc, porque a gente estava falando de artigos, a gente estava falando de estudo, de especialização e tudo mais. Se você não sabe o que você vai propor para o teu paciente, você não propõe. Então, tudo começa no estudo e na preparação técnica. Não tem como a gente dividir, separar a odontologia, eu vou só estudar e não vou praticar, porque não vai ter, você não consegue, entendeu? Não adianta você ler tudo e não aplicar, e também não adianta você querer aplicar sem estudar, isso que é o mais perigoso, tem um perigo muito grande ali. Então, muita gente fala, eu tenho pouca confiança para vender, eu não consigo conversar com o paciente para propor um tratamento. Estuda sobre aquele tratamento, entende todas as indicações sobre ele, entende como que você vai guiar esse tratamento, porque o paciente gosta de previsibilidade, eu sinto muito isso. Porque eu falo para ele, olha, sua situação é essa, a gente vai tratar deste jeito, pra gente conseguir chegar nesta situação aqui, mas para isso eu preciso que você colabore comigo fazendo isso, isso e isso. E a minha parte eu vou fazer isso, isso e isso. Tá dentro daquilo que você tá esperando, às vezes não tá, às vezes o paciente fala assim, poxa, eu não vou conseguir, ou é financeiramente inviável para mim. Aí o que a gente faz? Muda a rota, a gente procura outras formas de ajudar aquele paciente, tá? Mas é importante vocês entenderem que não existe boa prática clínica se não tiver uma boa base teórica, não existe uma boa comunicação para te levar até essa prática clínica, porque para você sair da teoria e ir para a prática, o paciente precisa fazer o aval de beleza, quero fazer esse tratamento. Gente, ela falou tudo. Entendeu? Então, a comunicação assim, é a você ponte. Falou tudo. Não Agora, olha que demais. professor? Você falou tudo, assim. E olha que demais, né? Nessa tua fala. Óbvio, para você fazer uma boa prática clínica, você tem que ter uma prática clínica baseada em evidências, que é o que nós estamos falando. Procure boas referências, né? Isso é fundamental. Para você se comunicar, você tem que saber se comunicar, você tem que saber falar. E eu vou um pouco além, tá? Dentro da comunicação, tente, aqui é uma dica, tente falar um português correto. Tente se expressar de uma maneira, veja, óbvio que nós aqui cometemos erros, mas pode ser que os nossos erros tenham passado desapercebidos, porque nós estamos tentando, sim, nos comunicar de uma maneira correta. Isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque eu vejo hoje muitos alunos se formando e que não sabem falar corretamente, não sabem escrever corretamente, não sabem interpretar corretamente. Então, é muito importante que, se você nota alguma deficiência na sua fala, na sua escrita, na sua interpretação de artigos, nós temos uma dica de você procurar boas referências, mas você também tem que saber interpretar, você tem que saber propor. E aí tem algo muito legal que você falou. Tentem compartilhar. Hoje se fala muito nessa questão. Existe uma decisão, ou eu tenho 2 ou 3 formas de tomar uma decisão, e eu quero compartilhar com você, que é o meu paciente. E o paciente vai te ajudar. Não é que o paciente falará para você, eu quero isso, e você fará dessa forma. Mas hoje se fala muito dentro da odontologia, dentro da odontopediatria, nós trabalhamos muito com os pais. Quero tomar uma decisão. Tá? Essa decisão tem que ser pautada em evidências, mas tem que ser também e ter qual é a perspectiva, qual é a opinião do paciente, como é que ele deseja ser tratado. Isso é muito importante. Óbvio, eu falo sempre assim, não deixem de ouvir bem a queixa principal. Acho que todo mundo dentro da graduação aprendeu assim, qual é a queixa principal. Mas faça dessa queixa principal um norte. Entenda melhor, né, onde você quer chegar e o que esse paciente também tem condições de receber, porque muitas vezes você está querendo propor algo que ele não tem condições nem de entender. Isso é muito importante. Essa questão de compartilhar, tomar decisões baseadas em evidências, mas eu tenho que ter uma tomada de decisão compartilhada. Qual é a expectativa? Você falou, né? Qual é a expectativa dele? Isso é muito importante. Professor, hoje em dia a gente já deixou claro para você, Doc, que não adianta só ser clínico, não adianta só estudar, tem que ter a comunicação entre os dois, né? E essa comunicação que leva a você conseguir
fazer mais, praticar mais a odontologia que você acredita no teu consultório, vender mais, porque a gente não tá falando aqui de odontologia por amor, óbvio que a gente sabe que Exato. você precisa vender, você precisa precificar e tudo mais. E para além do conhecimento técnico, né, professor, durante todos Com esses anos certeza. que você acumulou e tudo mais. Como que o seu marketing, a sua comunicação, ela impulsionou você e ajudaram você a chegar a outro nível dentro da odontopediatria? Olha, excelente pergunta. Na verdade, assim, eu tomei uma decisão, né, na minha carreira. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de prestar um concurso e trabalhar no Exército, na Escola de Cadetes em Campinas, na SPSEX. Óbvio que era um início, outros tempos, nós não tínhamos redes sociais, então eu passei uma experiência, a minha primeira experiência profissional foi dentro de uma escola de cadetes, uma escola militar, onde eu praticava a odontologia que eu aprendi dentro da faculdade. Convenhamos que a minha formação ela foi excelente, embora era uma universidade privada, nós estávamos até Sim. comentando, era uma escola privada, por exemplo, com 4 anos, tempo integral. Quantas escolas hoje privadas têm, por exemplo, com tempo parcial, ou matutino, ou vespertino, ou noturno? Isso é uma crítica ao sistema. Não e se você está em uma instituição como essa, eu não estou aqui para criticar o seu curso, mas nós estamos aqui para fazer com que você entenda que você precisa se diferenciar. Pode ser que o teu percurso seja mais difícil. O meu, nesse sentido, nós estamos falando de outros tempos. Eu não tomei uma decisão de montar, de construir, de montar, de elaborar um consultório. Então, eu fui para um consultório, eu fui para um sistema. Aí, eu queria ser pesquisador, eu queria ser professor. Apareceu a oportunidade de fazer um concurso para o mestrado. Então, eu ingressei no mestrado. Esse ingresso no mestrado abriu os meus horizontes, a ponto de eu nunca voltar mais a um consultório especificamente. Então, eu sempre tive momentos da minha vida mais ligados ao ensino. Então, a minha trajetória ela foi muito mais ligada ao ensino e à pesquisa do que à prática clínica. Mas olha que interessante. Em um dado momento da minha vida, eu nunca abandonei prática clínica, até porque eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro atender crianças. Óbvio que você, com o passar do tempo, você vai também tomando decisões. Então, dentro da nossa clínica hoje, eu não tenho mais a necessidade, por exemplo, de atender um bebê. Se chega uma gestante, um bebê, um tratamento endodôntico, um tratamento de ortodontia, dentro da nossa estrutura, nós conseguimos acolher e ter profissionais hoje que estão em melhores momentos do que eu. Então, essa é uma estratégia bem interessante. Agora, eu me vi recentemente numa situação interessante, porque eu falei assim, não, mas agora eu quero voltar para o meu consultório. E aí eu voltei para o meu consultório. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu dedico 2 períodos da minha semana a atender pacientes, porque eu adoro. É um momento assim, eu estava vindo para cá discutindo sobre um caso clínico do meu consultório de HMI. E que eu falei assim, mano, eu atenderia esse paciente, então eu tenho que estudar cada vez mais como é que eu faço para entregar para esse paciente. Se esse paciente chega com dor e chega com destruição, eu tenho que entender, estudar, conhecer as decisões, as melhores decisões. E o que aconteceu comigo de uma maneira interessante foi assim, eu criei uma rede social. Eu estava no meu consultório quando eu criei a minha rede social, com a minha colega Cristiane Vada. Fala o arroba pra gente, professor, pra gente seguir. Imparato na rede. Sigam o Imparato na rede. Siga o professor Imparato. Vocês encontrarão muito sobre cardiologia, sobre fake news, sobre vida, mas o meu foco principal é trabalhar com odontologia. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, nossa, no Instagram não tem ninguém falando sobre cárie. Como não? Eu falo sobre cárie. Provavelmente o meu Instagram seja hoje o que mais fala sobre cárie. Sobre tratamento de cárie. E realmente, essa minha rede social movimentou a minha vida, mudou a minha vida, porque aí eu tenho que postar todos os dias, eu tenho que responder para as pessoas, eu tenho que dar atenção às pessoas, e eu tenho os meus alunos que eu tenho que dar atenção,
mas também começou a me levar pacientes para o consultório. Porque aí, embora a minha rede social, Imparato na Rede, tenha muito mais um foco para a odontologia, e eu tenho poucas para pessoas... outros profissionais da área. Exatamente. E aí foi muito legal, porque de tempo em tempo alguém me manda mensagem: professor, eu vi o seu post sobre HMI, o meu filho tem HMI, eu queria tratar com o senhor. Pronto, captou o paciente nas redes sociais, ao vivo aqui com vocês, entendeu? Mas foi demais, porque assim... É uma potência, né? É demais. Rede social é uma potência. Veja, você hoje tem muito mais expertise do que eu para falar sobre isso. Muito mais. E não interessa aí o tempo de formado, o tempo que nos distancia. Você tem um podcast, você tem uma formação, está trabalhando para marketing, então você está preparada. Para mim foi uma surpresa, porque eu não criei a minha rede social para trazer pacientes, mas ao mesmo tempo eu comecei. Eu não atraio mais pacientes, porque na verdade o meu foco principal realmente é trazer alunos. Então, olha só, né? Ainda com essa questão dessa tua pergunta, a rede social, eu tinha Facebook e Instagram, mas aí eu falei, não vou mais trabalhar com Facebook, eu vou ficar só com Instagram. Sim. Aí eu queria ter TikTok, mas eu não consegui. Mas aí eu falei assim, eu vou ficar só no Instagram. E no Instagram, realmente, assim, é um recurso. Eu falo para os meus alunos, gente, pessoal, vocês são novos. Tentem ter uma rede social, tentem criar uma identidade, tentem se comunicar e dizer, professor, eu detesto, eu não gosto. Porque é uma extensão, né, professor? Exato! Você só coloca no seu Instagram aquilo que você faz todos os dias na sua clínica. Gente, é sensacional! Por exemplo, ontem eu postei um caso clínico de uma oclusão proximal. E assim lá, falando, assim, muito superficialmente... Pô, no final fui ver lá, tinham 10 mil curtidas. Eu falei, caramba! E assim, eu não invisto mais por falta de tempo. Mas eu não sei fazer. Eu sou limitado, né? Eu não sei como é que faz para turbinar, não sei o quê. Aliás, você vai fazer posts desse... Com certeza, vários. Vão ter muitos cortes. Eu adorei, porque esses cortes são sensacionais. São sensacionais. Eu lembro do último podcast, o meu colega falou assim, nós faremos alguns cortes aqui, que você vai perceber que vão impulsionar a sua rede social. Nossa, foi sensacional. Foi sensacional. Então, para mim, hoje, a rede social, a única que eu lido, que é o Instagram, me fez uma outra pessoa. Eu falo isso hoje, tento passar isso para os mais jovens, aqueles que não querem se comunicar. Sim. Alguns são resistentes, falam, mas então se for assim, contrata alguém para você ter uma rede social, porque rede social... É uma vitrine, gente, literalmente. Você falou a palavra certa. Você precisa estar lá. Eu acho que já não é mais nem diferencial, assim. Não, porque se as pessoas elas não sabem o que você vende, como que elas vão comprar de você? Concordo. É você guardar um tesouro. É você guardar um tesouro, né? Você tá lá no seu consultório fazendo uma prática clínica impecável, excelente. Mas se as pessoas não sabem que você está fazendo isso, elas não vão até você. Nossa. E é muito interessante, professor. O professor tem anos de carreira consolidada. Se ele não quisesse botar o pé no Instagram, ele não precisaria fazer isso. Sabe? Mas olha só que legal o retorno que ele tem. Como que é importante a gente abrir a mente, né? Eu acho muito legal o dentista jovem escutar isso, você que tá resistente aí à rede social e tudo mais. Gente, referência, tá aqui na minha frente sentado, e ele tem Instagram. E ele tá contando pra gente o quanto que isso melhorou e impulsionou várias partes da carreira dele. Não só a parte de docência, mas... Agora ele tem um consultório que tá atendendo os pacientes. Imagina, veja, você tocou num ponto. Eu tô para dizer para eu posso dizer para vocês, e até com uma certa tristeza, que grandes professores, pesquisadores, clínicos, né, infelizmente, na nossa USP, na nossa FAUSP, estão sendo esquecidos, porque não tem rede social. Olha que tristeza isso. Às vezes eu falo para o pessoal, para as pessoas que me seguem, você conhece fulano de tal? Não conheço. Gente, mas ele é uma referência. Sim. Professor, mas ele não tem rede social. Olha a que ponto nós chegamos. Então, como você falou, não é um diferencial. Hoje é uma necessidade. Você, mais jovem, você precisa estar ali presente. Faça o seu trabalho. Comece devagar, não tem problema. Mas se você investir, você quer ter um foco, eu quero trazer paciente para o meu consultório. Então, invista, faça, estude. Mas hoje eu também concordo.
é uma vitrine. Uhum. E super importante. E é legal que é uma vitrine que você pode mudar de Sim. tempos em tempos, né? É muito legal. Você escolhe aquilo que você está trazendo, né? Quando eu comecei, eu trabalhava basicamente como clínica geral, então eu falava de limpeza, eu falava de clareamento e tudo mais. Hoje o meu foco mudou totalmente para ortodontia e agora ortopedia funcional, que eu estou lembrando da época de odontopediatria que eu gostava de criança. Agora na especialização eu atendo 3 crianças, Olha, né? A gente que está fazendo demais. expansão, a gente está trabalhando com a mentoneira, a gente está fazendo vários legal. aparelhos tão legais que eu tô assim, gente, eu quero trabalhar com criança de novo. Você vê muito que demais. gostoso. Mas veja, é o que nós falamos aqui. Criança é um ser encantador. Sim. Então, mesmo que você, de repente, lá atrás... Nós temos alunos agora nós somos na odontopediatria na FAUSP, alunos que chegaram no início do semestre, temerosos, assim, inseguros, e já no final do semestre falaram, nossa, professor, estou adorando tanto a disciplina, porque ela é empolgante, mas adorando as crianças, as famílias. E você hoje fazendo ortopedia, atendendo crianças. Gente, eu falei a palavra universo já 2 vezes, falei a terceira. É um universo, realmente, é um mundo a ser descoberto. Sim. E você tem condições de direcionar qual caminho você quer seguir dentro desse mundo. São várias vertentes. Na odontopediatria, por exemplo, óbvio, eu falo para os meus alunos, quando você se forma especialista, você tem que entender de tudo. Você tem que tentar praticar tudo. E a área que você estiver frágil, vai lá e estuda, que é o que nós falamos aqui. Descubra a sua fragilidade e estude essa sua fragilidade. E faça com que ela não seja mais considerada fragilidade e seja, de repente, uma área que você pode oferecer e que seja um diferencial para você. Temos muitos professores competentes, muitos cursos, então não é essa a desculpa. Eu vejo bem isso, sabe? Se você tem realmente um ponto fraco, descubra e vá atrás. As pessoas, elas tendem a fugir do medo, né, professor? Eu não gosto de fazer tal aula. Não quer fazer. E já Isola. Gente, eu acho que o medo, ele é um sinalizador excelente para você saber aquilo que você precisa melhorar na sua prática clínica. Porque a gente, como dentista, a gente nunca sabe o que vai sentar na nossa cadeira. Exato. Né? E aí é muito melhor você se preparar para as adversidades, né? Você escolheu essa carreira, Doc. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você escolheu uma carreira que você não vai poder parar de trabalhar, de estudar. Não nunca. Vai. O estudo, ele precisa ser contínuo e tá dentro daquilo que você faz todos os dias, né? E você estar com receio, você ter falta de confiança em determinada área, mostra que você precisa se aprimorar nessa área. Então, acolhe esse sentimento de, poxa, não tô legal fazendo uma cirurgia, por exemplo. Não tô me sentindo confiante para fazer uma endodontia. Estude, porque o melhor remédio para falta de confiança é o estudo. Nossa, você falou... Menina, você foi perfeita. Assim, ó, vocês descobriram, eu falei da fragilidade, do ponto fraco, mas esse medo, e a odontopediatria acontece muito isso. Como é uma clínica integrada, nós recebemos muitos alunos que falaram assim, professor, eu nunca fiz uma endodontia. Eu tenho medo, eu não sei, eu estou insegura. Ok. O curso te dará, né, e mostrará o caminho. Se mesmo assim, você terminando uma especialização, ainda se sente insegura, existem cursos complementares, existem formas de você se diferenciar. Então, você falou do medo, e olha só que interessante, né? Eu também tive medos na minha vida. Então, assim, você não aparece nessa vida pleno. Eu tive medos. E esses medos me fizeram, sim, estudar, me fizeram me aprofundar e tomar outras decisões, mas não abandonar. Eu hoje posso chegar, depois de 38 anos, falar o seguinte, ó, dentro do meu consultório, a minha colega hoje, a minha sócia, trabalha melhor com bebês do que eu. Então, eu posso ter o discernimento, eu posso ter a clareza, eu posso ter a liberdade de falar, então, hoje, quem vai te atender será a doutora. Eu posso, mas você que está começando, não pode. Você não deve. Você tem que realmente combater esse medo, se a palavra é essa correta, ir atrás, se diferenciar. Eu acho que assim, ó, todos precisam se diferenciar. Todos. Nós estamos num momento muito difícil nesse sentido, um momento que precisa com que vocês estudem. Você falou também, não deixem de estudar.
Hoje não dá para você se formar e falar assim, ó, parei, acabou, agora eu vou trabalhar. Acabou de começar, na verdade, né? Exatamente. Se formou, acabou de começar. Exato. Bom, eu vou dar um exemplo se serve para vocês. Eu me formei em 87, eu fiz especialização em odontopediatria, em radiologia, em arqueologia, estudei, fiz mestrado, doutorado, livre docência em odontopediatria. De tempos em tempos eu faço um curso de estética, porque eu gosto. E eu não parei. E eu não vou parar. Eu acho que não dá para parar. Também acho, professora, até porque a nossa carreira ela não chega pronta pra gente, a gente precisa construir ela todos os dias, né? E se você quiser ter uma carreira na odontopediatria com base em evidência científica, aqui tá uma referência maravilhosa para você. E, professor, pra gente finalizar nosso bate-papo, que foi muito rico, foi maravilhoso. Que conselho que o senhor deixaria para os estudantes recém-formados? Eles querem seguir na odontopediatria, mas eles querem fazer uma odontologia de excelência, entregando o melhor que eles podem para o paciente deles. Olha, assim, eu diria assim, primeiro, adorei o ambiente, adorei esse momento nosso, foi sensacional. Para você que gosta, você definir, você quer fazer odontopediatria, nós temos diversos cursos no Brasil, que são cursos muito bem estruturados. Nós temos diversas faculdades que promovem esses cursos. Então, o Brasil hoje tem uma das melhores, eu me arriscaria a dizer, a melhor odontopediatria do mundo. Então, nós estamos muito bem quando nós nos comparamos, sem querer ser deselegante, mas que nós vemos nas redes sociais e estão lá expostos os tratamentos. O odontopediatra brasileiro, ele pode ter o privilégio de falar: eu estou no caminho, eu sou um grande profissional. Quando você for escolher um curso, eu até já falei aqui, mas vale sim o reforço. Primeiro, odontopediatria é uma excelente especialidade, não quero dizer que seja a melhor, mas você, para fazer odontopediatria, você tem que ter, no mínimo, um gostar. Gostar de atender crianças, esse é um ponto principal. Mesmo que você não goste, mas você se identifique e você queira fazer, a odontopediatria é uma clínica integrada infantil. Então, é provável que você se identifique na odontopediatria, porque você gosta de orto, você gosta de dentística, você gosta de prótese, e dentro da odontopediatria você terá um pouco de tudo, porque é uma clínica integrada infantil, como você teve na faculdade uma clínica integrada. Quando você for escolher um curso, veja quem é esse professor. Veja quanto tempo ele tem de formado, quanto que ele já contribuiu para a odontopediatria. É óbvio que nós não podemos exigir que todas essas equipes tenham pesquisadores, mas assim, seria interessante vocês escolherem uma especialidade onde tem lá professores clínicos e pesquisadores. Então, eles publicaram livros, eles publicam artigos, eles têm consultórios. Eu creio que, assim, dentre tudo que é oferecido, eu jamais faria um curso hoje com uma pessoa que não é uma referência. Eu formo profissionais, eu formo professores mestres, doutores na São Leopoldo Mandic que têm os seus cursos de especialização. Então, quando você forma essas pessoas, você quer também que essas pessoas tenham os seus cursos e ofereçam o melhor. E oferecer o melhor é oferecer o que existe de prática clínica baseada em evidências. Então, não pense assim que simplesmente uma pessoa, por ser ter uma grande projeção no Instagram, que ela terá um excelente curso de odontopediatria. Esse é um ponto muito Isso é muito importante crítico, também. tá? Desculpa te interromper, não, professor. Interrompa. Porque número de seguidor, a gente já entende que isso não significa que a pessoa ela tem uma boa prática clínica. Principalmente na parte da estética, né? Eu vou jogar na roda aqui também. As facetas, a gente teve um boom das facetas, mas quantas dessas facetas não causaram problemas no espaço biológico desses pacientes? Inúmeras! Recessões. E tá lá com 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, muitos seguidores. Então, aquilo que o professor falou durante o nosso podcast, em buscar referências, em entender essa pessoa que está trazendo ali embasamento ou não está trazendo embasamento, né? Pesquisem também na hora de escolher um curso de extensão, um curso de atualização. Exatamente. Quem que vai ser o seu professor? Será que essa pessoa realmente ela está trazendo uma odontologia de excelência que você quer aplicar no teu consultório para o teu paciente? Perfeito. Acho que a gente reforça, tá? Número de seguidores não significa qualidade de ensino. Então, é muito importante. Então, quer procurar um curso de estética, de ortodontia, quem é essa equipe? Eu preciso saber quem é essa equipe. Olha, existe assim, um currículo Lattes. Vejam no currículo Lattes
Ah, mas tudo bem, é um curso novo, mas é um bom curso. Tudo bem, eu não estou dizendo que por não ter um currículo Lattes, por não ter uma história, não é um bom curso. Mas o outro lado, ter número de seguidores não significa também ter um bom curso. Então, tenha muito bom senso. Pergunte. Pergunte para os seus colegas, para os seus professores, quem é aquele professor. Eu me formei agora na FAUSP, quero fazer um curso, eu avaliei o currículo, vi os professores, mas pergunte para o seu professor quem é aquela equipe. Acho que isso é importante também. Professor, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi um prazer enorme estar aqui com Adorei, você. menina, Muito adorei, obrigada, adorei. professor. Achei excelente, sucesso, reforçar o que eu estou vendo acontecer. Muito obrigada, professor. Parabéns. E você, Doc, fique de olho que a gente vai ter muitos episódios. A gente começou o episódio aqui com o pé direito, com certeza. Mas, se você quer saber mais sobre empreendedorismo da odontologia, clica aqui para seguir a gente.